A Polícia Federal deve finalizar hoje a perícia da tornozeleira eletrônica danificada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Thaisa Medeiros é quem vem com as informações ao vivo para a gente de Brasília. Thaisa, boa tarde. Quais são os próximos passos dessa perícia ou o que falta ainda se fazer e o que vai acontecer depois que for concluída essa perícia? Boa tarde. Boa tarde, Yuri, a você e a todos que nos acompanham. O primeiro passo foi concluir o laudo da caracterização dos materiais e agora se está elaborando o outro laudo relacionado à parte eletrônica da tornozeleira. Então, esse primeiro laudo foi concluído, são duas equipes que estão se debruçando sobre esses dois relatórios. O objetivo é destrinchar, todas as mudanças, todas as alterações que foram feitas ali na tornozeleira, aquelas queimaduras que estavam em volta, então tudo isso consta nesses laudos. Houve o dano, o dano foi apontado pelos policiais, pelos peritos da Polícia Federal. Eles destrincharam ali as informações a respeito dos materiais. A ideia desse primeiro laudo é justamente explicar sobre os materiais da tornozeleira e os danos que foram identificados, explicar também como e por que foi danificado, ou seja, tentar entender ali qual foi o material utilizado e o que houve de fato com a tornozeleira. Então, tudo isso consta nesse primeiro laudo. Esse laudo indica, então, que o dispositivo foi submetido a uma fonte de calor concentrado, que teve dano significativo à tornozeleira. Tudo isso foi identificado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Federal, os peritos que fizeram, então, essa primeira análise da tornozeleira eletrônica, laudo concluído na manhã de hoje, conforme apurou o Eli Jonas Maia. E aí o segundo laudo ainda está em processo, como eu disse, são duas equipes trabalhando, e esse segundo laudo busca trazer a parte eletrônica da tornozeleira. Então, ele vai entender a caracterização de qual foi o sensor que foi danificado. Também apura se houve algum dano mais grave ali ao sistema de sensores e como que isso foi feito. Tudo isso vai estar nesse segundo laudo elaborado. Lembrando que foi disparado o alarme, o sensor da tornozeleira eletrônica com o indicativo de gravidade, porque havia ali a questão das fontes de calor que foram utilizadas no entorno da tornozeleira. A pulseira estava intacta, conforme a gente viu nas imagens que foram divulgadas pelos agentes. Agora, como houve aquele dano ali na tornozeleira, ajuda então a entender o grau de risco da situação. Por exemplo, com esse alarme, esse alerta disparado aos agentes, houve o chamamento de uma das agentes da polícia naquela madrugada para trocar a tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro diante dos danos. Esse tipo de alerta é emitido de acordo com a gravidade. Ou seja, existe o alerta de baixo risco, que é relacionado, por exemplo, a falhas de sinal, de GPS. Isso pode acontecer, então, por motivos externos. Existe o moderado, que aí inclui, por exemplo, um longo tempo com a tornozeleira fora da área. E esse grave, que indica a quase certeza de que há algum tipo de tentativa de ruptura, de violação do equipamento, de fuga. Então, foi isso que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, diante desse alerta, foi chamada a equipe e tanto que houve o decreto da prisão preventiva para ele diante desse dano que foi causado à tornozeleira eletrônica. E essa tornozeleira, então, passa pela perícia agora com os peritos da Polícia Federal, com esse primeiro laudo concluído a respeito da parte física, Agora a gente aguarda, então, o que houve de fato com a parte eletrônica da tornozeleira, se houve algum dano aos sensores que ficam ali naquela parte, dentro da tornozeleira, realmente onde houve o uso da fonte de calor, conforme o próprio Jair Bolsonaro acabou explicando no vídeo. Volto com vocês.